Era Atlanta, mais ou menos em 2005. Minha melhor amiga estava na cidade e conseguiu um bom quarto de hotel perto de bares com seus pontos, antes do Uber e do Lyft, obviamente. Voltamos para o hotel tarde, mas antes da meia-noite, e estávamos embriagadas, mas não bêbadas. Nos preparamos para dormir, vestimos nossos pijamas e caímos direto na cama queen size. Ela havia colocado acidentalmente apenas um ocupante na reserva e não nos preocupamos em atualizá-la no check-in. Várias horas mais tarde, acordei com os olhos turvos e vi um homem alto começando a olhar para nós, e em meu sono, perguntei calmamente: "O que você está fazendo aqui?" Minha amiga acordou com o som da minha voz e perguntou o que estava acontecendo. Ele parecia congelado, como um animal diante dos faróis. Ele nos disse que era segurança do hotel e que havia sido relatado um distúrbio e que ele estava aqui para nos pedir para nos acalmarmos. Confusas, dissemos a ele que estávamos dormindo há horas e ele nos disse que tudo bem e que tivéssemos uma boa noite. Ele saiu pela porta e nós voltamos a dormir. Na manhã seguinte, fomos conversar com a gerência, pois, enquanto conversávamos, percebemos que algo muito estranho havia acontecido. A gerência conversou com minha amiga e depois chamou alguém mais experiente para falar com ela. Eu estava ao telefone, observando do outro lado da sala. Quando trouxeram a segunda pessoa e falaram com ela, ela ficou branca como um papel. Eles não tinham uma equipe de segurança no local e ninguém havia chamado ninguém na noite anterior. Imediatamente nos transferiram para outro quarto e fizeram um upgrade para o resto da nossa estadia. Até hoje me pergunto se aquele quarto foi visado porque deveria ter apenas uma mulher no momento. E quando a pessoa viu nós duas, entrou em pânico e decidiu não seguir em frente. Também me pergunto o que teria acontecido se nossa reação não tivesse sido moderada pelo álcool e pelo estado de sono. Se tivéssemos gritado, isso teria desencadeado algo mais sinistro? Meu marido e eu nos presenteamos com uma noite no Radisson Blu, no centro de Chicago. Não costumamos fazer esse tipo de coisa, então foi ótimo. As tarifas eram muito baratas e havia algumas coisas às quais você não tinha acesso, serviço de quarto e frigobar, mas não nos importamos. Como não havia serviço de quarto, pedimos algo do Uber Eats. Nada sofisticado, apenas potbellies. Desci as escadas e já eram 10 da noite para esperar e fumar um cigarro. Para ser gentil, fui para o lado, mas ainda perto da frente. Não havia ninguém andando por ali. Peguei a comida, mas decidi terminar de fumar na lateral. De repente, um cara muito bem vestido com uma máscara de camuflagem se aproximou e me pediu um cigarro. Normalmente, isso não é um problema, mas ele parecia um pouco estranho. Não sei explicar, exceto pelo fato de que, assim que ele me pediu, senti que havia algo errado. Sua voz parecia estranha. Quando lhe dei um cigarro, ele se aproximou muito, e aí a coisa começou a ficar assustadora. Ele pediu comida. Eu me senti mal, mas não era possível dar comida a ele. Eram 2 sanduíches. Pedi desculpas, mas era para mim e meu marido. Achei que ele iria embora e eu poderia terminar de fumar. Em vez disso, ele se aproximou tanto que estava encostado na sacola de comida e eu estava do outro lado, quase pressionando o vidro. Em seguida, ele pediu um pouco da comida novamente e, quando eu disse que não, realmente sinto muito, ele insistiu que eu poderia. Ele estava ficando irritado, mas não estava gritando para não chamar a atenção, eu acho. A situação continuou assim por alguns minutos. Então ele pediu para usar meu isqueiro. Eu o dei e ele começou a dizer que eu estava mentindo novamente. Ele insistiu que eu poderia lhe dar comida. Depois perguntou se eu trabalhava lá, não em um lugar específico. E eu disse que estava hospedada no hotel. Eu já estava muito nervosa. Ele perguntou onde eu estava hospedada e eu perguntei por quê. E ele disse que era porque havia muitos hotéis na área. Apontei para o hotel atrás de mim. Não sei por quê, mas a essa altura eu estava muito nervosa. Toda essa interação até agora foi assustadora e normalmente não tenho problemas em lidar com pessoas. No entanto, ele estava ficando mais agressivo e irritado. Ele então perguntou: "Então você vai ficar aqui?" Eu disse que sim. Durante todo esse tempo,
Ele continuou dizendo que eu estava mentindo sobre a comida. Ele começou a se aproximar cada vez mais de mim enquanto eu recuava. Ele insistia com raiva que eu poderia lhe dar comida, mas não queria. E eu disse que não. Sinto muito, mas não posso. Já estávamos perto demais para o meu conforto e uma distância segura. Ele estava pressionando a bolsa que eu segurava contra o peito e seu rosto estava a centímetros do meu. Ele então disse: "Então você está aqui com seu namorado?" Eu disse marido e o vi verificar minha mão. Comecei a andar de costas para a porta dos fundos, que ficava a uns 15 metros de distância. Achei que se eu não agisse com medo seria melhor, mas eu estava com muito medo. Seu cigarro estava aceso e ele ainda estava segurando meu isqueiro. As pessoas geralmente o devolvem nesse momento. Ele continuou exigindo um pouco da comida. Senti que era hora de ser mais firme, então exigi meu isqueiro de volta, e ele começou a ficar com raiva de mim. Disse várias vezes que eu poderia lhe dar um pouco de comida. Ele então devolveu o isqueiro, mas agarrou meus 2 braços. Comecei a ficar apavorada e a bater na porta de vidro com o cotovelo para chamar a atenção da recepcionista, mas ela me ignorou. Ele ficou irritado e disse alguma coisa, mas eu estava tão assustada que não prestei atenção, só queria ajuda. Se alguém que está lendo isso me conhecesse, saberia que eu nunca bateria em uma janela gritando ajuda, a menos que estivesse absolutamente apavorada. Comecei a chorar porque estava sozinha em uma rua secundária à noite e ninguém podia me ajudar. Eu não tinha outra ideia a não ser fugir. Não pensei que ele fosse me machucar de uma forma específica. Eu só pensava em perigo e em fugir. Era assim o quão assustada que eu estava. Ele ficou com raiva por eu estar chorando e me puxou para mais perto. De repente, aconteceu algo que mudou tudo e sou muito grato por isso. Minha mãe ligou. Eu estava com meus fones de ouvido, que ele não podia ver porque eu estava com o capuz do casaco levantado. Então, pressionei atender e comecei a chorar histericamente e quase gritar: "Ele está tentando me atacar! Ele está tentando me atacar!" Isso realmente o enfureceu, pois ele apertou o punho por um segundo, mas também o assustou e ele o soltou. E eu corri para a porta, ainda chorando e tremendo. Chorei durante todo o caminho de volta para o quarto. Minha mãe me consolou pelo telefone e me disse para não sair de casa novamente. Meu marido foi tão doce e reconfortante. Ele apenas me abraçou e depois quis saber tudo. Tive que dizer algumas vezes, porque ainda estava chorando e não conseguia respirar, além de estar falando rápido. Eu o vi novamente talvez à 1 da manhã. Dessa vez, eu estava em frente ao hotel, perto daqueles cinzeiros altos que ficam do lado de fora dos restaurantes e hotéis. Mas eu não estava sozinha. Um segurança estava ao meu lado. Entrei e o vi através do vidro onde ele havia me agredido. Não sei se ele estava esperando por mim ou o quê, mas fiquei aterrorizada. Naquela mesma noite, outra pessoa me pediu um cigarro, e era uma mulher muito simpática. Ela me agradeceu, mas percebeu que eu estava triste, eu acho. Ela perguntou e eu lhe contei. Ela se solidarizou e explicou que era por isso que carregava uma arma de mão bem pequena que estava em sua bolsa. Definitivamente, vou comprar spray de pimenta para que isso não aconteça novamente. Isso aconteceu em 14 de fevereiro, no Dia dos Namorados. Eu e 2 amigos decidimos que iríamos arranjar um quarto de hotel barato e iríamos nos embebedar para dar início ao feriado mais solitário de todos os tempos. De qualquer forma, não conhecíamos a área do hotel em que reservamos o quarto, mas era barato, e isso era tudo o que importava para nós. Eram cerca de 3 da manhã, e do lado de fora da porta, ouvimos alguém cambaleando e batendo nas paredes. Mas como era Dia dos Namorados, achamos que era um casal bêbado que estava indo se divertir. Os tropeços pararam do lado de fora da nossa porta e tudo ficou em silêncio. A essa altura, meus amigos já estavam se divertindo e eu estava bastante bêbado. Ouvimos uma mulher começar a soluçar do lado de fora da nossa porta e presumo que ela tenha se sentado de costas para a nossa porta, porque a ouvimos deslizar pela parede e cair do outro lado da porta. A mulher começou a tentar falar conosco pelas frestas do contorno da porta, dizendo que havia perdido seus cães e que queria saber se poderíamos ajudá-la.
Eram 3 da manhã e não conhecíamos nada sobre a área. Portanto, o bom senso diria para não respondermos, então não o fizemos. A mulher então começou a bater na porta, dizendo que tínhamos roubado seus cachorros e que ela entraria e mataria todos vocês. Ela ficou arranhando e batendo na porta por 10 minutos seguidos e depois parou. Meus amigos estavam começando a ter um mau pressentimento por causa dela, mas quando ela parou, tentei tranquilizá-los de que ela tinha ido embora e que eles poderiam voltar a se divertir. Para provar isso aos meus amigos, verifiquei pelo olho mágico se a mulher realmente tinha ido embora. A mulher estava tentando olhar de volta para mim pelo outro lado do olho mágico. Observei quando ela deu um passo para trás e ficou ali, imóvel e sólida como uma estátua de concreto. Ela estava com os olhos fixos no olho do olho mágico, olhando diretamente para mim. Duvido que ela pudesse me ver através do olho mágico, mas eu estava fazendo contato visual com ela. A mulher então começou a gritar e a jogar o corpo contra a porta, o que obrigatoriamente acordou nossos vizinhos, e eles ligaram para a recepção. A mulher da recepção veio e tentou fazer com que a mulher fosse embora. A mulher saiu, mas estava passando pelas passarelas do hotel, fazendo barulho e sem sair da propriedade. Ela ainda estava gritando por seus cães perdidos. No corredor do hotel, às 3 da manhã. Em resumo, a polícia foi chamada para prender essa mulher e ela desapareceu, mas nunca saiu do hotel. Os policiais estavam correndo pelos corredores tentando encontrá-la. A mulher da recepção me perguntou se eu poderia dar uma descrição melhor ou qualquer informação para a polícia. Eu, como era menor de idade e estava completamente bêbado, tentei recusar, mas os policiais acabaram vindo até a porta de qualquer maneira e eu me esforcei ao máximo para agir como alguém inocente e sóbrio. Eles disseram que nunca a viram sair e deram a entender que ela ainda estava lá dentro. Então me disseram para ficar de olho nela e ligar para a recepção se algo mais acontecesse. A polícia ficou do lado de fora do hotel por mais meia hora e depois foi embora, pois a mulher estava apenas usando drogas. Mas ainda assim, ouvir essa mulher jogar seu corpo na porta dizendo que iria nos matar foi traumatizante o suficiente. Saímos cedo naquela manhã e nunca mais voltamos. Obrigado a essa mulher por acabar com as férias de meus amigos e com minha bebedeira. O velho do saco. Chegou numa segunda-feira, pouco antes do meio-dia. Uma velha caminhonete F4000 trouxe a pouquíssima mobília. Podia-se ver apenas um fogão a lenha, uma cama, uma pia, uma mesa e 2 ou 3 cadeiras, além de um pequeno armário e algumas caixas de madeira. Chamou a atenção da rua toda, afinal ali todos se conheciam e, se ocasionalmente aparecesse alguma cara nova, logo todos queriam saber de quem se tratava. O motorista e seu ajudante retiraram as coisas e levaram para dentro da casa. O velho ajudou no que pode mais, pelo visto, tinha ação restrita a coisas de pouco peso, como as cadeiras. Em menos de meia hora, os homens foram embora e, assim, o velho pôde ficar à vontade para conhecer o novo lar. Devia ter perto de uns 70 anos. Corpo magro, um tanto quanto curvado, estatura média. A saúde parecia debilitada e caminhava arrastando um pouco a perna esquerda. Tinha um ar de europeu, polonês talvez, a julgar pela pele e olhos claros e pelos traços do rosto. Poucos fios de alvo cabelo insistiam em permanecer dançando de um lado para o outro sobre a franzida testa. A vizinhança, curiosa, observou de longe nos primeiros dias, nas poucas vezes em que saiu de casa e, lentamente, caminhou até o portão. Aquela casa era frequentemente alugada e se encontrava em um péssimo estado. Pertencia a um empresário, dono de uma grande loja na cidade. Assim como aquela, ele possuía várias outras casas, todas caindo aos pedaços. Dificilmente trocava uma telha ou consertava uma cerca quebrada. Mesquinho e antipático, não nutria nada de bom em relação a seus inquilinos. Só lhe interessava mesmo recolher mensalmente, e em dia, os aluguéis. Na primeira semana, ele deixou a casa apenas uma vez. Caminhou até a mercearia do bairro, mercearia que funcionava também como lanchonete bar,
Foram 250 metros sofridos arrastando a perna. Comprou coisas bem básicas como arroz, feijão, café, açúcar e sal, além de algumas verduras. Levou também uma garrafa de aguardente barato. Ernesto, o dono da mercearia, tentou ser amigável, na verdade, apenas movido pela curiosidade, e perguntou-lhe o nome e de onde viera. O velho nada respondeu. Ernesto pensou que talvez fosse surdo, e não mais insistiu. De qualquer maneira, pagou as compras e saiu, tão silencioso quanto entrará. As palavras ditas foram tão e somente as estritamente necessárias. Uma vez por semana o velho visitava a mercearia. Só deixava a casa para fazer as compras, sempre os mesmos itens: arroz, feijão, café, algumas verduras, e a garrafa de aguardente, e catar todo e qualquer pedaço de madeira que encontrasse no bairro. A chaminé indicava, assim como pôde ser visto durante a mudança, que não possuía fogão a gás. Enquanto se arrastava pelas ruas com aquele saco cheio de pedaços de madeira às costas, as crianças fugiam com medo. Algumas gritavam velho do saco, velho do saco. Outras, apresentando uma curiosidade que superava o temor, aproximavam-se sorrateiras da casa e diziam só ouvir o que parecia ser um velho rádio a pilha, mal sintonizado, sempre chiando. Ernesto perguntava, enquanto entregava-lhe as compras, se ele queria que o ajudasse a levá-las, mas nunca obtinha resposta alguma. Com o olhar vazio, o velho pegava a sacola e, lentamente, voltava para casa. Ernesto desistiu, enfim, de saber seu nome. Acabou ganhando o apelido de Velho do Saco. Como ele não se mostrava aberto às pessoas, não havia feito amizade com ninguém. Não conversava com Ernesto, ignorava os meninos da rua, tanto os que dele fugiam, quanto os que o provocavam. Da mesma forma, cessada a curiosidade inicial, ninguém tinha mais interesse em conhecer aquele velho antipático e que cheirava a alho. 2 meses se passaram desde a chegada do novo morador. Exatamente no dia em que oficialmente iniciava-se o inverno, numa terça-feira, deu-se o desaparecimento de Mariana. A menina, de 12 anos, morava no fim da rua. Simplesmente não chegou da escola. Quando os pais perceberam a demora, percorreram o rotineiro caminho, que não era longo, e foram informados de que a menina normalmente deixará a escola no horário habitual. Algo havia acontecido no trajeto. Naquele dia, a família procurou por Mariana nas casas de colegas e amigos, sem sucesso. O desespero tomava conta de todos. A polícia foi, obviamente, acionada. Disseram que a procurariam. Os pais foram questionados quanto a Mariana ter algum namorado, quem sabe problemas com depressão ou bullying. Houve negativa às perguntas. Aparentemente era uma menina saudável e com boas amizades. Os pais descartavam veementemente ter namorado. Ela só tem 12 anos, delegado. Dizia o pai, muito nervoso. Era o 3º dia do sumiço de Mariana. Apesar das buscas, nenhuma pista até então. A polícia falava em rapto ou sequestro e insistia na possibilidade de uma aventura com algum namoradinho, ou quem sabe algum encontro marcado pela internet. Eram 4 da tarde, na mercearia, havia umas 6 ou 7 pessoas, bebendo e jogando conversa fora. O sol tímido da tarde não tinha conseguido, até então, amenizar os efeitos da fria noite que assolara a região. O ar estava muito frio, pois um vento cortante insistia em fustigar frontes e rostos ao longo de todo o dia. A prosa seguia e então alguém observou que, naquela semana, o velho do saco não tinha sido visto. Ernesto comentou que era sexta-feira, e o velho religiosamente fazia suas compras nesse dia. Já era quase fim de tarde e ainda não tinha aparecido. Alguém sugeriu que poderia ter morrido dentro da casa. Debruçado no balcão, Osmar, o pai de Mariana, riu enquanto virava mais um copo de cachaça. Já tinha bebido bastante e mostrava-se um pouco alterado. Claro que não, ainda hoje cedo havia fumaça na chaminé. Instintivamente, todos voltam a olhar para o alto da rua, pois a casa do velho ficava a apenas 3 quadras dali, e era possível,
mesmo de dentro da mercearia, ver parte do telhado. Confirmando o que Osmar dissera, um fio de fumaça levantava da chaminé e rapidamente era dissipada pelo vento frio. Se morreu, pelo menos frio não tá passando, disse Ernesto, com um riso velado, expondo os dentes sujos. Os homens continuaram a prosa até parte da noite, na verdade até que Ernesto fechasse a mercearia, ali pelas 20 horas. Osmar precisou de ajuda para sair, pois havia bebido bastante na ânsia de suportar todo o estresse pelo qual passava. O grupo dispersou. Cambaleando em direção à sua casa, que ficava no fim da rua, teria que passar, obrigatoriamente, em frente à casa do velho do saco. Era habitual que andasse bêbado pelas ruas, e de tão acostumado que estava, ninguém precisava ajudá-lo, com exceção do degrau que já lhe proporcionara, anteriormente, alguns tombos. O vício da bebida era um problema antigo na família. Com passos trôpegos vencia, metro a metro, a pequena distância que parecia não mais ter fim. Apesar da baixíssima temperatura, não sentia frio. Nem o incessante vento que castigou a cidade o dia inteiro conseguiu fazer frente a tanto aguardente. Não havia ninguém mais nas ruas, nem sequer cães. O frio afugentara todos e só havia restado bêbado procurando o caminho de casa. Parou em frente à casa do velho. Observou por instantes e pensou como alguém podia cobrar aluguel por uma tapera daquelas. A casa estava desmanchando, assim como o velho do saco, pensou. Não havia fumaça na chaminé, apesar de todo aquele frio, e nenhuma luz se fazia perceber em seu interior. Osmar abaixou-se e recolheu com a mão uma pedra, do tamanho de uma bola de tênis. Arremessou-a contra a janela veneziana. "Véio fia da puta!" gritou. O som seco do encontro da pedra com a madeira da janela ecoou pela rua deserta e, com isso, um cachorro latiu nas proximidades. Osmar continuava olhando para a casa. Tomado por alguma curiosidade, caminhou em sua direção e adentrou o pátio. O som das dobradiças corroídas pela ferrugem foi bastante desagradável e proporcionou alguma tensão. Mais alguns passos encontrava-se sob a porta de madeira. A pintura estava bastante descascada. Uma tábua solta na pequena varanda lhe causou um pequeno desequilíbrio, principalmente pelo fato de estar embriagado. Recuperando o equilíbrio e, com certa hesitação, pousou a mão sobre a maçaneta. A porta encontrava-se destrancada e rangeu, assim como tinha feito o velho portão. Um cheiro estranho e nauseante tomou-lhe as narinas, causando-lhe engulhos. O interior estava mergulhado na escuridão, uma vez que todas as venezianas estavam fechadas. Puxando a camiseta até que ela lhe cobrisse parte do rosto, em especial o nariz, caminhou lenta e cuidadosamente, lembrando que à tarde alguém havia sugerido que o velho estivesse morto, mas ele mesmo dissera ter visto fumaça na chaminé. Aliás, naquele mesmo momento todos a viram. O assoalho rangia sob os pés a cada passo que dava. Havia pouquíssima mobília na casa e, com a pouca luz propiciada pela porta aberta, podia-se ver que onde seria a sala havia apenas uma cadeira e uma caixa grande de madeira. Osmar seguiu, então, ao longo de um pequeno corredor que daria acesso aos outros cômodos e logo encontrava-se na cozinha. Percebeu, mesmo com a pouca claridade, que havia alguém sentado ao lado do velho fogão. Isso lhe causou um grande susto e um calafrio foi consequência até bastante natural. Tateou a parede em busca de algum interruptor e, assim que a luz iluminou o ambiente simples, deparou-se com o velho, sentado, imóvel, pernas cruzadas e as mãos sobre o colo. Tinha o olhar confuso, e parecia bastante desorientado. "Acabou a lenha e não consigo mais caminhar, e você pode ajudar? Estamos com frio." A bruxa. Muitos a evitavam. Era preferível dar uma grande volta pela estrada da antiga pedreira a entrar na trilha que encurtaria o caminho pela metade. Não era, necessariamente, medo de algo sobrenatural. O fato é que, frequentes vezes, marginais foram ali avistados, usando drogas, ou esperando que surgisse alguém disposto a ser assaltado. Aquela mata era bastante fechada e, uma vez lá dentro, era difícil orientar-se,
pois as árvores eram altas e suas copas teciam um telhado sobre seus visitantes. Pouco sol ali penetrava. Ignorou os conselhos da velha e sábia mãe. Ganharia pelo menos 30 minutos se atravessasse aquela mata. Estava com sua bicicleta e bastaria seguir a trilha para economizar tempo e terreno. Seria arriscado? Talvez. Mas o ímpeto e a ousadia adolescente falavam mais alto. Depois, diria a mãe ter feito o sugerido contorno, evitando a mata. A trilha era bastante estreita. Podia-se perceber que, havia tempo, ninguém por ali passava. A vegetação que margeava ambos os lados, em determinados pontos, se tocava. Sorte do garoto só estar indo passear na casa do pai. Aquela roupa estaria, em instantes, imprestável. À medida que avançava pela trilha, percebeu que ela ia, cada vez mais, sumindo. Apesar de ser dia, pouca claridade do sol penetrava e a mata já encontrava-se escura. Árvores de grande porte, misturadas à vegetação mais rasteira, alternavam-se com algumas poucas clareiras. Começou a preocupar-se porque, cada vez mais, a velha trilha enfraquecia. Sem ela, poderia perder-se. Era a primeira vez que desobedecia às ordens de evitar a mata. Sua insubordinação poderia custar-lhe caro. E a área era muito grande, realmente. Não seria tão difícil perder-se ali. O que tanto temia aconteceu. Viu-se, de repente, sem trilha alguma à sua frente. Tudo o que via era mata, mata fechada. Olhando para cima, somente o telhado formado pelas árvores mais frondosas. Sentiu o rosto arder, provavelmente arranhado pela vegetação. Pensou que não deveria entrar em pânico, pois poderia ficar girando sem rumo dentro da mata. Tornou-se difícil até mesmo arrastar consigo a bicicleta. E havia insetos, muitos deles, indesejáveis mosquitos que lhe tiravam o sangue em doses homeopáticas. Ouvia muitos ruídos, cantos de aves, e questionou-se se poderia existir, ali, algum animal perigoso. Havia quem dissesse já ter visto onças naquela região. Redobrou a atenção, afinal cobras e aranhas também não eram uma opção agradável, e também poderia encontrar um enxame de vespas. Estava mesmo encrencado. As histórias que sempre ouvirá, agora, lhe vinham à mente. Diziam que aquela mata era habitada por uma velha bruxa que sequestrava crianças e as usava em seus rituais diabólicos. Arrancava-lhes as vísceras e ossos, e os oferecia ao diabo, em meio a rituais satânicos. Ora, e com certeza somente crendices, afinal não lembrava de crianças desaparecidas naquela região e, mesmo que tais lendas tivessem algum fundamento, com certeza a polícia já teria revirado a mata atrás das supostas vítimas, e consequentemente, encontrariam a velha bruxa. Aliás, pelo tempo que aquela história existia, a bruxa, se viva hoje, deveria ter uns 150 anos. A vegetação triscava seu rosto e braços, e pernas. Arrastava com dificuldade a bicicleta, e já admitia estar totalmente perdido. Para qualquer lado que olhasse, era uma coisa só. Perderá qualquer senso de orientação que ainda poderia ter. Há quanto tempo estaria andando no meio da mata? Tinha que ser rápido. Se anoitecesse estaria em maus lençóis. Aliás, ironias à parte, lençóis era justamente algo que não teria, no meio daquele mato todo. O cansaço começava a tomar conta do pobre Francisco. Arrastava a bicicleta, amassando a vegetação baixa, e percebeu, pelo mato amassado, que já teria passado por aquele local. Estaria andando em círculos? A tarde findava e, no meio da mata fechada, a noite começava a se mostrar. Subitamente, o garoto percebeu que houve um silêncio maior. Aves, insetos, não se ouvia mais nada. Aquela calmaria toda poderia ser um mau sinal, assim era nos filmes de terror e suspense que assistia. Parou e permaneceu imóvel por alguns instantes, ouvindo. Em meio à calmaria que se instaurara na mata, ouviu um estalar de gravetos, como se alguém neles pisasse. E outro, em seguida. Tomado pelo pavor,
largou a bicicleta que ainda insistia em arrastar e pôs-se a correr. Alguém estaria em seu encalço. Lembrou da lenda da bruxa, que pegaria crianças e as usaria em rituais macabros no meio daquela mata. Uma bruxa de 150 anos corria sem direção definida, afastando a vegetação com as mãos. Caiu uma, duas, três vezes, levantando-se em seguida e voltando a correr. A mochila que trazia às costas, nem sabia onde a perderá. Caiu novamente, ao levantar, limpando sujeira dos olhos, percebeu ser observado, a meia distância, por um animal. Já havia quase nenhuma claridade, com isso, tornava-se difícil precisar o que era. Pensou ser um lobo, mas não existiam lobos ali. Talvez um cachorro de porte grande. Pelagem clara. Ele olhava fixamente para o jovem, que encontrava-se numa situação delicada, pois pensava que, se corresse, ele o atacaria, e atrás ainda ouvia aqueles passos. Mas o animal o encarava com aparente calma. Estavam a 10 metros de distância um do outro. Sentiu, finalmente, que ele não lhe faria mal. Ouviu atentamente. A princípio, não havia mais barulho algum atrás de si. Tudo era silêncio. O animal, então, vira e embrenha-se na mata, tranquilamente. O jovem resolve segui-lo. Ele andava a uma velocidade pequena, como a desejar que não perdessem contato visual. "Siga-me", sussurrou a voz em seu ouvido, o que fez seu corpo ser tomado de calafrios. E assim o fez. Seguiu o animal, que se embrenhava por entre troncos e arbustos, na mata cada vez mais escura. Diante de seus olhos, subitamente, uma grande clareira se fez no meio da mata e, no meio dela, uma pequena cabana. O animal rondava o casebre, demonstrando algum tipo de impaciência. Teria aquele animal guiado o menino até aquele lugar? Haveria alguém habitando aquela pequena construção de finos troncos no meio do nada? Ele fazia muitas perguntas. A cabana tinha uma porta frontal que estava fechada. Não havia luzes de nenhuma natureza. O grande cão continuava circulando impacientemente sob a porta, até que dirigiu-se a ela e, com a pata, arranhou os gravetos atados por cipós, fazendo-a abrir. Entrou. O menino continuava parado, olhando-a para a cabana. A pouca claridade o impediu de ver os símbolos estranhos de gravetos e cipó que havia, pendurados, ao longo das paredes da cabana, assim como muitos crânios, provavelmente de aves e pequenos animais. A porta permanecia aberta, e o animal em seu interior continuava. Ele encontra, enfim, alguma coragem, e caminha alguns passos, aproximando-se mais da porta entreaberta. Dedos longos e magros, aparecem enrolando-se na moldura da rústica porta. Depois, cabelos longos e desgrenhados, brancos, e uma face magra com olhos encovados. A porta é, finalmente, totalmente aberta. O garoto volta-se para a direção de onde viera e põe-se a correr, desesperadamente. Então a bruxa existia, com seus mais de 100 anos, e o teria atraído, usando o animal, para o seu covil. Ou seria ela própria aquele animal? Com certeza, caso capturado, seria usado em um ritual demoníaco e, talvez, alguns de seus restos ainda fossem encontrados, longe dali, apenas para alimentar nas pessoas a fantasia sobre a lenda de uma bruxa que vivia em meio à mata. Talvez tudo o que restasse seriam alguns ossos, e um crânio, enfeitando a entrada da velha cabana. Quem sabe suas entranhas fossem encontradas sobre um platô formado por rochas. Símbolos mágicos, desconhecidos e incompreensíveis, ao lado de seus restos apodrecidos. Já anoitecera e o pobre garoto corria a esmo. Não importava para onde ia, apenas precisava sair dali. Não sabia se seria fruto de sua imaginação, mas pensou ouvir gargalhadas às suas costas. Enquanto corria, teve a impressão de ver sombras acompanhando-o, passando de árvore em árvore, saltando como macacos, agarrando-se aos seus troncos, macacos que zombavam de sua patética condição humana. Em mais uma queda, acabou rolando em uma parte mais íngreme do terreno, um barranco.
Depois de alguns metros rolando em meio à vegetação, tendo seu rosto e outras partes riscado pela relva, sentiu-se caindo na água, que lhe cobriu por completo, pelo menos enquanto mantinha-se caído. Já em pé, tinha água pela cintura. Então, caíra no pequeno rio que atravessava a mata. Agora sabia o que fazer, seguindo o rio abaixo, chegaria à cidade. Só precisaria ter cuidado com algumas partes mais fundas que poderiam existir e que, com a escuridão, poderiam ser problema. Ainda pensava nas sombras que dançaram ao seu lado enquanto corria, mas seguiu em frente, mesmo assim. Era sua única opção. Horas mais tarde, Francisco foi encontrado caído, junto à pequena ponte que dava acesso à cidade. Levado a um pronto atendimento emergencial, apresentava um quadro de hipotermia e balbuciava palavras e frases desconexas. Falava sobre um lobo, uma bruxa e sombras, que teriam lhe perseguido durante a frenética carreira na mata, saltando entre os troncos das árvores. Já vinha sendo procurado desde que seu pai percebera não ter chegado na hora combinada e, por telefone, confirmado que saíra de casa. Ele finalmente recebeu atendimento e alguma medicação. Seu estado era lastimável, possuía escoriações por todo o corpo, e as roupas estavam em frangalhos. Ainda naquela noite permaneceu no hospital, aguardando exames que confirmariam uma possível fratura no braço, mas, na ausência de tal lesão, foi liberado e pôde ir para casa com o pai, que ainda pensava em que aventuras o filho havia se metido. Passaram-se anos desde que Francisco viverá a terrível experiência. Ele contou sobre o que se teria passado no coração da mata. Ridicularizado pela maioria das pessoas, que viam naquele jovem uma forte imaginação, aliada ao medo, também teve o crédito da dúvida por parte de outras, tanto que buscas foram feitas na mata, tentando encontrar a clareira com a cabana. Até drones foram usados, em vão. Nenhuma cabana foi jamais avistada. Nenhum cachorro, que lembrasse um lobo, foi jamais visto por ali. A bicicleta foi encontrada, assim como a mochila. A lenda da bruxa, que já começava a cair no esquecimento, ganhou força. Hoje Francisco, já homem feito, não ousa mais tentar cruzar a mata. E jurou nunca mais fazê-lo. A velha mãe, agora morta, lhe dera então uma ordem, e sua desobediência lhe custará muito mais do que qualquer pessoa poderia um dia sequer imaginar, e ninguém mais usa a velha trilha, que se encontra totalmente tomada pelo mato fechado. Mas à noite, ao deitar, Francisco ainda vê dedos longos e magros, enrolando-se na moldura da porta de seu quarto, assim como ouve seu nome sussurrado pelo vento que, insistentemente, balança e faz render a velha janela. O sótão. Tive uma infância bastante interessante. Morava no interior do Paraná, em uma localidade tranquila e ordeira. A maioria dos moradores eram agricultores, descendentes de imigrantes europeus. Era comum cruzar com moradores pelas estradas e ouvi-los conversando em polonês ou ucraniano. Mesmo em casa falávamos muito pouco português. No caminho de ida e volta da escola, pelas estradas de chão batido, sempre havia muita diversão. Eram 4 quilômetros para chegar à escola, e lembro quão prazeroso era coletar amoras na beira da estrada. Já bem perto de casa, havia uma cachoeira, não muito grande, ao lado de uma grande curva. Sempre tive medo de chegar perto dela. O barulho da água me apavorava. Um dia sonhei que via uma velha parada, no meio do carreiro que dava acesso à cachoeira. Enquanto os amigos aventuravam-se em escalar a parede de pedras, eu os esperava, lembrando da velha que vira em sonho. Também havia momentos de adrenalina. Era bastante comum encontrarmos tropeiros conduzindo boiadas, então tínhamos que escalar os barrancos e esperá-los passar. As noites no interior, em uma antiga casa de madeira, podem trazer emocionantes surpresas. Eu tinha perto de 10 anos quando tudo começou. Não tínhamos luz elétrica. Usávamos lampiões a querosene. Lembro de meus irmãos mais velhos jogando cartas até algumas horas da noite, enquanto ouviam rádio. Depois íamos todos deitar. Eu dormia com mais um irmão, Carlos, no sótão.
Éramos uma família grande e tínhamos que aproveitar todo e qualquer espaço. O sótão acabou sendo improvisado e dele fizemos nosso quarto. É comum que casas antigas, de madeira, façam algum barulho, principalmente à noite. Meu pai já tinha dito isso quando lhe contei, pela primeira vez, dos passos que ouvia. Ele falava algo sobre a temperatura, e que as madeiras trabalhavam. Isso explicaria tudo. Eu nunca soube precisar em que horas isso acontecia, só sei que devia ser madrugada. Depois que os passos silenciavam, nós ficávamos acordados até o sol nascer, levando consigo a escuridão. A explicação técnica dada pelo nosso pai não nos convencia. Tentávamos pegar no sono o mais rápido possível, na esperança de que, dormindo, nada escutássemos, mas era inútil. O medo e a adrenalina nos tiravam o sono. Ficávamos na expectativa, cada um sentado em sua cama, com o lampião aceso. Então acontecia. Os passos podiam ser ouvidos, lá de baixo, ao longe. Então começavam a subir as escadas que davam acesso ao sótão. Lentos. O render de madeira velha. O pavor tomava conta de nós, encolhidos em nossas camas. O som dos passos ia ficando mais alto, até que paravam, sob a porta. Tentávamos prender a respiração, para fazer silêncio absoluto e, com isso, acabávamos também ficando ofegantes. Depois que os passos cessavam sob a porta, seguiam-se longos e intermináveis momentos de silêncio. Nunca entrou no quarto. Meu irmão acabou improvisando uma taramela, mas a maçaneta nunca sequer fora forçada. Depois de algum tempo experimentando o pavor extremo, os passos faziam o caminho de volta. Lentos e torturantes, iam embora. Quando falamos com nosso pai, falou das madeiras. Dissemos que não, que era possível perceber perfeitamente que eram passos, alguém calçando sapatos, não sabíamos dizer de que tipo. Insistiu na história das tábuas velhas e nos perguntou se falamos com mais alguém sobre aquilo. Terminou, ríspido, a conversa, prometendo nos dar uma surra caso voltássemos a tocar no assunto. Foram perto de 2 anos vivendo esse pesadelo. Tentei mais uma vez falar com ele, pedir ajuda, e a prometida surra aconteceu. Disse que seria muito pior caso falássemos com a mãe. Não queria que a assustássemos com, em suas palavras, nossa fértil imaginação. 2 anos mais tarde, mudamos para a cidade, por causa da escola. Deixamos as estradas de chão batido, as amoras e a cachoeira da grande curva, e nos adequamos, aos poucos, ao cenário urbano. Éramos eu, meu irmão Carlos e uma irmã, Lúcia, maior de idade, que ficaria com a responsabilidade de cuidar de nós. O tempo passou e ainda voltei algumas vezes ainda visitar meus pais, mas nunca para pernoitar. Logo ambos morreram e nunca mais voltei àquela localidade. Penso que, se meu pai sabia que passos eram aqueles, levou consigo tal segredo. Nunca mais conversei com Carlos sobre aquilo. Mas continua acontecendo, de certa forma. Mesmo que em meus sonhos, continuo ouvindo os passos. Continuo vendo, mesmo com a fraca luz do lampião, o pavor estampado no rosto do meu irmão. Eu já estava casado, tinha um filho, mas aquele assunto ainda estava muito vivo. Hoje, na propriedade que era dos meus pais, vive um dos meus irmãos mais velhos, Pedro. A velha casa ainda existe, porém está inabitada, e em péssimo estado. Virou uma tapera. Pedro construiu outra no grande terreno, e lá vive com a esposa. Seus filhos já estão, também, na cidade. Tive aquela ideia em um final de semana em que, mais uma vez, tiveram o mesmo sonho. Teria que voltar lá, talvez encontrasse alguma resposta. Disse a minha esposa que visitaria Pedro, para passar a noite. Eram 10 quilômetros, uma caminhada a qual eu já estava bastante acostumado. E assim o fiz. À tarde cheguei à minha terra natal. Colocamos a conversa em dia, tomamos chimarrão. Mostrou-me seu pomar e apresentou-me alguns dos seus gatos.
O fato de não gostar de cachorros era detalhe favorável ao meu plano. Convidou-me para passar a noite. Disse-lhe que não poderia, que teria que voltar ainda naquele dia. Assim que a tarde caminhava para seu final, como parte do meu plano, despedi-me e peguei a estrada. Mas logo que saí do seu possível alcance visual, entrei na mata que bem conhecia e dei a volta, até chegar na antiga casa. Sentia que fazia algo errado, parecia um intruso, mas Pedro não entenderia minhas razões, por isso preferi tal estratégia. Entrei na velha casa. Desenhava-se no horizonte um belo pôr do sol, e começava a esfriar. Eu sabia que teria que fazer silêncio para não chamar nenhuma atenção. O celular estava sem torre. O chão que rangia sob meus pés trouxe muita nostalgia. Lá estava a velha cozinha, com o fogão feito de tijolos. Um lampião pendurado na parede. Havia algumas coisas velhas espalhadas pelo chão. Alguns móveis quebrados, tábuas, sucata. Milho ensacado onde fora nossa sala. Cheiro de pó. Dirigi-me à escada com certa hesitação. Cada degrau que tremia me fazia pensar não ser aquela uma boa ideia. Mas tinha que prosseguir. Logo estava em frente à porta do sótão. Titubeei por um instante e coloquei a mão sobre a maçaneta. Estava, finalmente, no velho sótão que nos servia de quarto e que continuava vivo em meus sonhos. A taramela ainda estava em seu lugar. Passaria a noite ali. Como nada ali havia além de muita sujeira, sentei a um canto, sobre a mochila, com as costas contra a parede. Logo escureceu e a claridade da lua penetrou por entre as telhas quebradas, assim como pela pequena janela, já sem vidros, iluminando parcialmente o cômodo. Eu encarava a porta e só pensava que aqueles sonhos tinham que, de alguma forma, cessar. Acabei adormecendo, mesmo desajeitadamente sentado. Não sei precisar que horas eram quando despertei, mas ouvi ações de animais noturnos do lado de fora. Acredito que corujas. As costas e o pescoço doíam. Uma perna estava dormente. Que diabos afinal estava fazendo ali? O que diria a esposa, o irmão, ou qualquer outra pessoa a quem contasse sobre aquilo? Um estalo. O som viera lá de baixo. Madeira trabalhando com a oscilação da temperatura? No silêncio da noite, comecei a reconhecer os passos que subiam, enquanto os degraus rangiam dolorosamente. O pavor que experimentara quando criança se apresentava novamente. Ninguém sabia que eu estava ali. Sentado sobre a mochila, abracei os joelhos, da mesma forma que fazia, na cama, quando criança. Os passos, cada vez mais próximos, agora já nos últimos degraus. Chegam sob a porta e param. O silêncio é absoluto. Eu prendo a respiração o tanto quanto posso, e sinto o coração, seus batimentos, acelerados. Momentos angustiantes se seguem, no sótão parcialmente iluminado pela lua cheia. O chão rende e os passos lentos se fazem ouvir, novamente, mas agora voltando. Exatamente como sempre acontecerá. Não era madeira trabalhando, definitivamente. Esperava, pernoitando naquele sótão, depois de tanto tempo, que meus sonhos cessassem. Mas voltaram como pesadelos. Assim que os passos deixaram de ser ouvidos, chorei muito. Pensei em deixar logo a casa, mas então decidi que seria mais prudente se esperasse o dia amanhecer. Evitaria levar um tiro. E assim o fiz. Tão logo o dia amanhecia, deixei a velha casa, pelos fundos, adentrando o mato. Estava frio e os primeiros raios de sol despontavam no horizonte, propiciando um belo espetáculo. Acredito que Pedro ainda não tivesse levantado, pois não havia fumaça em sua chaminé. Pulei uma cerca e entrei novamente na estrada. Seriam 10 quilômetros de caminhada para pensar na longa noite que tivera. Imagino que, com tal experiência, meus sonhos não cessassem, pelo contrário, deveriam se intensificar. Eu teria que procurar uma forma de conviver com eles.
Fugir sempre se mostrará inútil. E ir ao seu encontro, pelo visto, também. Dona Clemência. Uma velha mulher de talvez seus 80 anos de idade ou mais, era bem conhecida na região por ser uma curandeira. Chamava-se Dona Clemência, Dona Clemenza. Curava, benzia, tinha uma reza para cada caso, inclusive para maus comportamentos e também vícios. Fumantes, alcoólatras e pessoas com quaisquer outros males, eram seus clientes. Até crianças malcriadas e muito levadas eram levadas até ela por suas mães para que, com suas rezas, melhorassem o comportamento, já que com a cinta não adiantava. Ninguém sabia realmente qual era o seu método, ela não permitia que as pessoas vissem o seu trabalho, apenas aquele que iria ser benzido. Este entrava com ela no seu escritório, num cômodo da casa e depois saía são e não se lembrava de nada do que havia acontecido dentro do recinto. Mas saía com a certeza de ter deixado todo o mal naquele lugar. Dona Clemência nunca cobrava nada pelo tratamento. Dizia ela que não precisava de dinheiro e que este trabalho lhe dava o suficiente para comer. Certo dia, um homem veio à sua casa com o seu filhinho de cerca de 9 anos. O pai referiu a Dona Clemência que precisava de sua ajuda. Seu filho estava agindo diferente ultimamente. Estava malcriado, respondão, falando palavrões, brigando e não prestava atenção em nada, além de muito mentiroso. Até afanando as coisas alheias o moleque estava. Poderia ajudar-me com isso, Dona Clemência? Referiu o pai esperançoso do menino. Dona Clemência não disse uma palavra. Naquele momento, apenas olhou para a criança com seu olhar penetrante a analisá-lo, como quando um mecânico se prepara para reparar um carro. Criança, vem comigo. Dona Clemência tomou o menino pelo braço, arrastando-o para um cômodo da casa. Ele lutou e gritou pedindo ajuda ao seu pai para que não fosse levado para o quarto onde estaria a sós com a velha, mas o seu pai pouco podia fazer. Foi então que a velha, arrastando o menino, disse: "Não importa o que ouvir, não entre aqui, entendeu? Não se atreva a interromper-me." Depois destas palavras, a porta foi fechada firmemente. O pai, nervoso e com um pouco de medo do que acabará de ouvir, aguardava ansioso. Passados alguns minutos de silêncio absoluto, o pai sentou-se numa poltrona, olhando para o chão pensativo. Por mais que tentasse, não conseguia imaginar o que a velha poderia estar a fazer com o seu filho ali dentro. De repente alguns gritos atormentadores saíram da sala. Era o seu filho que os produzia, parecia que algo lhe estava a ser arrancado das tripas. Eram gritos horríveis. O pai, como tal, a sua primeira reação foi correr para a porta, mas ele lembrou-se do que Dona Clemência lhe disse e parou. Os gritos de dor do seu filho mudaram para algo que soava a várias vozes, gritos de pessoas diferentes, vozes que já não soavam como a do seu filho e depois, silêncio total. Após alguns minutos, Dona Clemência saiu com a criança nos braços, desacordada. O pai saltou para ver como ele estava. "Como está o meu filho? O que é que lhe fizeram?" Dona Clemência respondeu: "Seu filho vai ficar bem, basta deixá-lo descansar um momento antes de partir. Não foi fácil curá-lo, mas eu o fiz." O pai não compreendeu bem as suas palavras, mas viu a velha tirar da sala 3 sacos pretos, de tamanho médio, fechados, que claramente pareciam conter algo dentro. Algo que estava a lutar para sair como um gato dentro de um saco, mas pelo som que estavam a fazer e os movimentos, certamente não eram animais de estimação. Dona Clemência estava a lutar para segurar os 3 sacos, e de repente, um deles rasgou-se, revelando uma pequena garra que saía da boca do saco. "O que são essas coisas? Precisa de ajuda?" perguntou o pai. Não, vai-te embora." Respondeu rispidamente a velha: "Estes são os que estavam dentro do teu filho, os que lhe causaram tantos problemas. Leva o teu filho e vai-te embora daqui, eu trato do resto." O pai não fez mais perguntas e deixou o lugar,
onde Dona Clemência ficou a bater nos sacos com um enorme pedaço de madeira para matar o que quer que estivesse lá dentro. No dia seguinte, o pai do menino foi à casa de Dona Clemência a fim de agradecer-lhe pela forma como seu filho tinha mudado tão radicalmente. Já comportava-se melhor e voltará a ser como dantes, até melhor e mais prestativo. Chegando à casa da senhora, encontrou-a na cozinha preparando seu almoço. Desculpe interrompê-la, mas vim agradecer e lhe trazer este dinheiro, disse o pai. Dona Clemência olhou seriamente e pôs-se a mexer novamente a panela dizendo: Não preciso do seu dinheiro, o que faço no dia a dia para vocês, me basta para comer. O pai ia insistir, mas foi quando a velha fez um movimento brusco com a colher na panela e o homem reparou no conteúdo da mesma. Era a mesma garra que vira saindo daquele saco preto. O homem resolveu então se calar, desculpou-se e foi se retirando. Quando estava já alcançando a porta, Dona Clemência disse olhando com um meio sorriso naquele rosto enrugado: Sei que o senhor tem o terrível vício de fumar e que não consegue largar. Sei que anda doente com falta de ar. Quando vem me ver para resolvermos isso? E soltou uma sonora gargalhada. O homem assustou-se, pois como ela saberia daquilo? Então foi-se embora correndo dali. Passados uns dias, com aquelas palavras da velha na cabeça e seu estado de saúde piorando, o homem pensou por que não, e dirigiu-se temeroso à casa de Dona Clemência. Lá chegando, a mesma sentada em sua cadeira de balanço disse: Entre, e estava lhe esperando. A velha lhe falou já apontando aquele cômodo da casa. O motoqueiro. Eu tinha 7 anos de idade e estava brincando com meu irmão e meus 2 primos. Estávamos sozinhos, na casa do nosso avô. Um casarão enorme, cheio de histórias estranhas e mobília antiga. Um lugar perfeito que me interessava e assustava. Capaz de me entreter por horas. Era uma noite de domingo, todos os adultos haviam saído, dado 1000 recomendações para nós. Embora meus primos e meu irmão, todos mais velhos que eu, tivessem acenado positivamente para todas as orientações, nós já tínhamos desobedecido quase toda a lista. Um dos meus primos, o mais velho, havia queimado uma panela numa tentativa desastrada de fazer brigadeiro. Praticamente todas as luzes da casa estavam acesas e as coisas que não deviam ter sido tocadas, estavam fora do lugar. Depois de um jogo de tabuleiro, eles pareceram aborrecidos e começaram a contar histórias de terror. Como era noite e estávamos naquele lugar, fui ficando bastante assustado. Pedi para que eles parassem com as histórias, mas em respostas eles começaram a direcionar para mim os relatos assustadores. Toda a narrativa, agora adaptadas toscamente, terminavam com alguma tentativa de me aterrorizar. O pavor foi crescendo e eu comecei a chorar. Mas eles, divertindo-se com o meu sofrimento, continuaram as brincadeiras. Não suportei mais e corri. Estávamos na cozinha e fugi pelo imenso corredor, passei pela sala principal, sala de visitas, jardim e cheguei na calçada. Precisava urgente ver outras pessoas além deles. Mas na rua reinava a mais profunda melancolia do dia de domingo. Não havia viva alma. Olhei para um lado e outro ainda com as lágrimas nos olhos e desejei muito que algum adulto chegasse. Mas ninguém veio me socorrer em minha miséria, vítima da típica maldade das crianças, dos seres humanos descobrindo o sadismo. Em um momento eu olhei para trás, temendo que meus algozes viessem me atormentar, mas não houve sinal deles. Provavelmente tinham encontrado alguma atividade mais divertida. Começava a me sentir aliviado quando, ao voltar os olhos para a rua, vi um motoqueiro parar diante de mim. O homem me olhou fixamente sem deixar de me encarar, desligou a moto e começou a descer do veículo. Sua atitude e olhar me pareceram tão intimidadores, pavorosos que explodi num grito de terror e corri para dentro de casa, chorando e pedindo socorro. Meus primos e irmão me encontraram no corredor. Eu devia ter uma expressão de pavor tão intensa que eles não tiveram coragem de fazer outra coisa a não ser tentar me consolar. Falei o que tinha acontecido. Meu primo mais velho correu até lá fora,
mas logo voltou dizendo não ter visto ninguém. Chorei muito ainda, abalado e me sentindo desamparado. Eles me deram água com açúcar e disseram que me assustara à toa, que o homem provavelmente só parara para pedir informações ou qualquer outra coisa inofensiva. Que eu só estava impressionado, pensando nas coisas que eles tinham falado para me apavorar. Experimentei mais tranquilidade quando, uma hora depois, meus pais chegaram. Também vieram meu avô, tios e tias. Todos ouviram a história e fizeram cogitações. Algumas graves, isso devia ser um maníaco perigoso. Outros, ele se assustou à toa, não era nada demais. Semanas depois então começou o sumiço de crianças no bairro. Foram 4 ao todo. Logo surgiram testemunhas de que um estranho motoqueiro rondava o bairro à noite, que alguém tinha visto quando ele pegou uma menina. Em uma ocasião, o vigilante de um prédio se deparou com um motoqueiro em atitude suspeita, parado numa esquina. Quando abordado, tentou atropelar o vigilante que respondeu disparando sua arma contra ele. O homem jurou tê-lo acertado 5 vezes, mas sem dano algum. Lembraram minha história, o pânico se generalizou, se confundiu. Era um maníaco de carne e osso ou uma coisa do outro mundo? Enquanto familiares dos desaparecidos choravam, o resto temia. Eram os anos 80, colorido e obscuro, prolífero em lendas urbanas. Os sumiços cessaram junto com os supostos aparecimentos do motoqueiro misterioso. Nada de concreto foi apurado, nem aquelas crianças jamais voltaram para casa. Às vezes eu, meus familiares e amigos lembramos do caso e eu sempre recordo daquele domingo. Eu bem que podia ter sido uma daquelas vítimas, pois acredito totalmente que aquele motoqueiro fora o responsável por tudo. 1. Cruz molhada. Cerca de 3 anos atrás eu fui trabalhar com meu pai. Trabalhamos naquele dia até o meio-dia. No caminho do trabalho para casa, recebemos uma ligação da esposa do meu irmão. Ela estava com medo. Ela dissera que deixará as filhas gêmeas na escola e que ela voltou para casa e foi para a cama, mas algo a acordou pela manhã, algo que ela não conseguia enxergar com clareza. Perguntamos a ela o que ela tinha visto e ela respondeu uma figura negra, mas como uma sombra. Ela nos chamou naquele dia porque meu irmão estava no trabalho e ela estava sozinha em casa, mas não só isso aconteceu. Ela também disse que haviam cruzes molhadas em suas 2 portas, uma era a porta do banheiro e outra na porta do quarto. Ela tentou esfregar, mas aquilo apenas estava lá. Nós não podíamos acreditar no que ela estava dizendo, então tivemos que passar por lá. Nós paramos e imediatamente vimos o que ela estava falando. A cruz não cheirava a nada, estava apenas se destacando da cor da porta como uma marca molhada. Nós não sabíamos o que ou quem poderia ter feito isso, mas com certeza era algo que nunca encontramos uma resposta. Assustados, eles se mudaram para outra casa e nada de estranho pareceu acontecer depois disso. Mas o que ela passou naquele dia foi inexplicável. Eu procurei na internet e encontrei uma história semelhante, mas a única diferença era que a outra pessoa não viu uma figura preta à sombra. A cruz pode ou não estar lá até hoje. Eu realmente conheço as pessoas que se mudaram para aquela casa mas nunca perguntaram sobre a cruz. É uma família com 4 filhos, mãe e pai. Eles têm uma garotinha que eles dizem que fica olhando fixamente para um dos quartos e eles estão preocupados porque ela não diz qual o motivo dela fazer isso. 2. Verão. Em um dia de verão aqui em Curitiba, um calor de mais ou menos 30 graus para nós curitibanos, é muito quente. Eram quase 18 horas da tarde, e eu voltava do meu trabalho, com as 2 janelas dianteiras do carro totalmente abertas devido ao inferno quente que estava naquele dia. Descendo pela rua principal, teria que dobrar à direita, pois era o meu caminho da roça de casa. Quando virei a esquina, algo ou alguma coisa invisível entrou pela janela do carro, pois senti que o ar pesou dentro dele, e eu realmente pude sentir algo muito pesado, sentado folgadamente no banco do passageiro, pois somente eu estava ali. Logo entendi do que se tratava, e comecei a dizer que ali não era o seu lugar, e eu não o tinha convidado a entrar ali.
Essa situação perdurou por uma quadra inteira, e era uma quadra grande. Senti que a coisa não queria sair e nitidamente estava me encarando. Quando virei novamente a outra esquina, a coisa desapareceu do mesmo jeito que tinha entrado, tendo em vista que o ar novamente voltou ao normal, ficando bem levinho. Até hoje não entendi o que poderia ter sido esse acontecimento. Já fazem mais de 10 anos. 3. Sombra. Meu nome é Annie e tenho experimentado coisas estranhas por todos os meus 20 anos. Eu sou considerada, eu acho, sensitiva de algum tipo, então eu posso facilmente sentir, ouvir e ver espíritos, assim como eles podem se alimentar da minha energia, não importa onde eu esteja. Agora que me apresentei, eu posso finalmente começar com o homem que descreverei com o nome Sombra. Como na minha introdução, sempre fui capaz de ver espíritos, e Sombra começou a aparecer quando eu era criança, depois que deixei minha casa nas Carolinas e me mudei para o Alabama com minha mãe. Eu desenvolvi um medo mortal do escuro depois de ver muitas coisas nele. Isso é insignificante agora, mas volte alguns anos até a época em que eu tinha 8 anos de idade. Quando eu tinha 8 anos, dormia contra uma janela de plástico que dava para a nossa sala de estar, e eu só podia ver o corredor do banheiro. Esta noite, minha mãe estava dormindo em seu quarto e meu padrasto estava no trabalho, de forma que nenhum adulto, quanto mais um homem, estivesse por lá. Eu estava jogando um jogo de GBA e algo me disse em minha cabeça para olhar pela janela, e, como a criança que eu era, eu obedeci. O que vi foi uma sombra muito alta e preta de um homem indo para o banheiro iluminado. Nada mais aconteceu naquela noite, mas eu estava com muito medo de sair da minha cama. Depois desse incidente, comecei a sofrer de terrores noturnos por diversas vezes. Quando essas coisas atacavam, parecia que eu ainda estava semiconsciente, capaz de acordar, mas não conseguia ficar acordada. Eu voltava a dormir dentro de alguns segundos e o sonho apenas continuava. Isso tudo acontecia dentro do período de 10 a 30 minutos e depois eu acordava completamente e ficava paranoica demais para adormecer. Além dos terrores noturnos, nada de significante acontecia, a não ser ouvir o meu nome ser chamado e minhas coisas serem movidas. Estes pararam quando eu tinha 13 ou 14 anos. A atividade em minha vida com relação aos espíritos era apenas sentir a sensação de que eles estavam lá, ou ouvir meu nome sendo chamado em várias ocasiões. E isso foi até o ano passado. A atividade aumentou drasticamente e parece que desenvolvi uma espécie de relacionamento com os espíritos que habitam minha casa, mas minha atenção ainda é atraída por Sombra. Múltiplas vezes eu testemunhei ele em pé acima de mim quando eu acordo no meio da noite, ou quando ele está de pé na porta dos meus pais à noite. Ele parece estar sempre lá. Até minha própria mãe o sentiu sentar na cama dela ou a observar da porta do banheiro. A coisa mais recente, porém, que quase me matou de susto foi o fato de que algumas noites atrás, eu estava deitada na cama, tentando dormir. De repente, ouvi essa voz áspera, quase arranhada, sussurrar rolar no meu ouvido. Eu tentei racionalizar, mas infelizmente isso não ajudou. Senti uma presença no meu quarto até eu apagar. O que eu quero saber é o que tudo isso faz aqui. Você acha que esse homem tem um apego por mim? Você acha que talvez isso não seja apenas um espírito, mas talvez algo como um poltergeist ou algo assim? Eu estou ficando louca pensando nessas coisas? Eu certamente não quero que ele vá embora, já que ele não me machucou ainda, então eu estou aqui apenas para obter opiniões e talvez alguém opine sobre o que está acontecendo. Obrigado por ouvir minha história e pelo seu tempo. 4. O bosque. Para começar, deixe-me dizer o que está acontecendo. Eu decidi levar meu cachorro para passear por volta das 16 horas e subimos uma montanha, deixando claro que eu moro no interior da Europa Central. Ok, então. Existe um bosque logo atrás da minha casa, onde eu vou diariamente e é muito relaxante e bonito durante dias ensolarados como hoje. Meu cachorro e eu ficamos um pouco cansados de andar e eu decidi fazer uma pausa em uma clareira.
Digamos que 10, 15 minutos atrás eu ouvi um farfalhar em um pequeno arvoredo a 20 metros de distância de mim, mas como de costume, eu não pensei muito nisso porque poderia ser algum animal como raposas, pássaros, etc. Mas o que mais me assustou foi que meu cachorro que estava sentado na minha frente, depois do farfalhar, sentou entre as minhas pernas e ficou olhando para o arvoredo continuamente pelos últimos 15 minutos. Quando eu estava prestes a abrir o Reddit, meu cachorro correu em direção ao local, mas parou a 5 metros dele. Lá estava uma pequena criatura acastanhada com orelhas pontudas e olhos brancos puros. Os olhos pareciam um dente de leão, mas de longe eram apenas olhos brancos brilhantes, sem pupilas. A cabeça parecia feita de galhos finos emaranhados, feitos para parecer uma bola. Estava meio vazia em alguns lugares, assim como você imaginaria que uma bola de galho ficaria. Ficou ali por cerca de 6 segundos olhando para o meu cão por trás de um arbusto baixo, de cerca de 30 centímetros de comprimento. Então correu de volta para a mata e desapareceu da minha visão. Fiquei chocado e confuso e voltei para o caminho de onde vim e meu cachorro correu atrás de mim. Não faço ideia do que poderia ter sido, mas provavelmente irei ao mesmo lugar amanhã, na mesma hora. Isso tudo é muito estranho para mim porque era dia. Quero dizer que você esperaria que esse tipo de coisa acontecesse no anoitecer a escuro. 5. Entidade do necrotério. Oi pessoal, antes de escrever mais um relato, vou explicar para vocês por que tenho tantos deles para contar. Quem já pode ler alguns dos que já escrevi, viu que desde garoto, eu tive algum contato com coisas inexplicáveis ou no mínimo estranhas. Então isso desenvolveu em mim um interesse danado por assuntos sobrenaturais, criptologia e ufologia. Então nesses meus quase 40 anos, sempre pesquisei sobre esses temas, e quase todas as amizades que fiz na vida, eu puxava esse assunto. Gosto de ouvir casos e histórias, então à medida que for lembrando, eu vou escrevendo. Gostei da ideia de dividir os relatos que conheço com o pessoal que também curte o tema. Esse foi contado por um antigo companheiro de trabalho. Ele era vigilante da empresa que eu trabalhava, e tirávamos turno juntos às vezes. Então em um dia de pouco serviço, ele contou esse relato. Ele era vigilante profissional, e uns 10 anos atrás, foi alocado num posto de vigilância de uma antiga casa de saúde, hoje em dia desativada. Não lembro realmente onde era esse local, mas era na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Essa casa de saúde também funcionava como maternidade, sendo a única referência de saúde pública daquela região onde ficava. Ele prestou serviço nela por alguns meses. A maioria dos vigilantes do local também eram novatos por lá. Por algum motivo havia um grande rodízio desses profissionais que trabalhavam no lugar. O pessoal de segurança normalmente trabalha por turnos, e o dele era das 7 às 19 da noite a cada 2 dias. Teve um dia que ele precisou trocar o turno dele para das 19 às 7, era uma noite de sábado que ele iria trabalhar. Segundo ele, essa casa de saúde era enorme, havia uma parte dela muito antiga, que não havia tido nenhuma reforma desde que foi construída, portanto era desativada, uma espécie de parte morta dentro do lugar. Ele chegou no serviço normalmente e começou sua ronda. O turno da noite era mais tranquilo e não haviam muitos pacientes nem médicos, era mais a parte da maternidade que tinha algum movimento. Então ele fazia a ronda a cada 1 hora, como o lugar era imenso, ele ia a cada 1 hora para setores diferentes, só havia um vigilante no turno da noite. Por volta das 3 da manhã, ele começou a ronda final que iria cobrir a parte desativada do lugar, mas segundo ele, foi um grande erro ir lá, porque os outros vigilantes não faziam ronda ali, ele apenas não sabia disso. Como era a primeira e última vez que trabalhou lá à noite, imaginou que precisava cobrir todo o local. A forma de trabalho entre turno diurno e noturno eram diferentes. De dia era fixo na recepção, e à noite eram rondas, sonecas, rondas. Então foi em frente para verificar se estava tudo em ordem nessa parte nativa. Não demorou muito e ele já estava com as pernas tremendo de medo. O local era extremamente sinistro, e ele nunca havia entrado ali. Aquela cena com montes de equipamentos velhos, quebrados e largados pelos corredores e chão o impressionou. O lugar não estava apenas desativado, estava completamente abandonado.
Parecia não ver uma viva alma passar ali por anos. Eram maçãs quebradas, cadeiras de rodas bem antigas, restos de várias outras coisas espalhadas pelo chão. Ele também não imaginava que era tão grande esse setor. Ele podia imaginar que décadas atrás, quando funcionava, esse lugar deveria ser extremamente movimentado. Era um corredor longo e escuro. Ele já passara pela enfermaria e estava agora num lugar como uma sala de espera. Haviam vários bancos antigos de madeira pelo local. Era muito escuro, não havia luz elétrica ali. Ele tinha uma potente lanterna apenas. Seguiu mais em frente e pôde ver uma escada a uns poucos metros. Era a escadaria que levava para um andar no subsolo. Havia ao lado uma placa antiga sinalizando que ali era o caminho para o morgue NE, necrotério. Logicamente, todo aquele cenário de filme de terror o estava afetando. Ele queria sair daquele lugar, mas ficou preso entre fazer o serviço correto ou sair antes. Dentro de sua cabeça, ele precisava verificar todo o hospital, então optou por trabalhar direito e desceu as escadas. Ele chegou então num novo corredor bem longo, mas a diferença é que havia um cheiro estranho no local, uma mistura de formol com coisa velha, etc. Ele seguiu em frente, a lanterna dele era potente, então podia visualizar o fim do corredor uns 15 metros adiante. Quando chegou mais perto, viu então o que seria a última parte a ser vistoriada, a porta de entrada que levava ao morgue. O cheiro nesse local era bem mais forte e desagradável, a porta era bem pesada, feita de aço antigo, e rangia bastante. Ele empurrou e pôde ver a imensa sala do morgue, dividida ao meio por uma espécie de biombo. Havia uma imensa pia antiga numa das paredes laterais e o lugar era bem grande. Ele, da porta do local, passou a lanterna pela sala, não interessava muito entrar ali. Como estava tudo ok, ele já se preparava para voltar, mas quando passou a lanterna pelo biombo fino que dividia a sala, enxergou alguma coisa que parecia se mover atrás dele. O coração dele veio na boca e as pernas não respondiam mais. Ele pôde perceber nitidamente que alguma coisa se movia atrás do biombo, parecia um vulto ou sombra. Ele ficou entre a razão de ir até lá e ver quem era, ou pela emoção, que mandava ele sair dali correndo. Ele optou pela primeira, sacou o revólver do coldre, afinal poderia ser uma pessoa com alguma má intenção escondida ali atrás, e seguiu com passos lentos e firmes em direção ao biombo. Ele passou a escutar um gemido também. Ele tinha certeza que havia alguém ali, e quando chegou à parte de passar o biombo e poder ver o outro lado, ele se arrependeu amargamente. Ele jogou a luz da lanterna nessa parte da sala, e pôde ver claramente uma coisa sentada em cima de uma das maçãs do morgue. Era uma forma humana, mas somente isso. A coisa murmurava baixinho, estava em cima da maca, ela também mexia as pernas fininhas para frente e para trás, como se estivesse brincando ou coisa assim. Ela tinha o cabelo esverdeado, como musgo, e estava virada de lado para ele. Aparentemente a criatura não percebeu ou não ligava para a sua presença. Ele mal conseguia respirar, a lanterna e o revólver tremiam em suas mãos. Ele nem cogitou atirar na coisa, aquele momento em que o instinto toma conta e diz que o certo é fugir dali. Ele começou a andar para trás, a fim de sair despercebido, mas não teve jeito. A criatura olhou diretamente para ele. Os dentes dela eram tão brancos que refletiam o facho da lanterna. O queixo era fino e comprido e os olhos eram amarelados. O corpo dela era de uma cor que lembrava coisa queimada, um tipo de cor escura bem incomum, e a última coisa que viu da criatura foi o movimento das mãos dela. A criatura estava aparentemente brincando com alguma coisa nas mãos. Ele gelou quando viu o que parecia ser um feto ou coisa muito parecida. Ele então correu como nunca pelo corredor, escada, e o outro corredor até chegar na parte do hospital que funcionava. Tremia dos pés à cabeça e começou a sentir enjoo forte. Foi ao banheiro próximo e vomitou. Ele nunca se sentiu à vontade para falar disso com ninguém. Pediu a transferência de posto no dia seguinte e sempre evitou trabalhar em hospitais e afins depois disso. A forma que ele me contou o relato foi bem emotiva mesmo, ou o cara é um grande ator, ou alguma coisa naquele lugar velho e abandonado o assustou mesmo pelo resto da vida.